Olá, internautas. Estamos voltando com o programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença do sindicalista Walter Horstmann, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Mecânicas, Metalúrgicas e do Material Elétrico de Timbó. Ele está contando a sua história e falando de assuntos de interesse da comunidade. Seu Walter, a gente sabe que o Sindicato dos Metalúrgicos, além da questão dos cursos e de acompanhamento de negociações salariais, ele também oferece uma área de lazer para os seus associados, né? Que área de lazer é essa? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Temos lá em Alto Palmeira, colônia de férias, temos 3 casas, tem um galpão, né, e totalmente equipado com móveis e também eletrodomésticos, televisão e geladeira, fogo a gás, né, tem fogo a lenha. E é um conforto total. Então, a única coisa que o associado tem que levar roupa de cama, comida. Né? E paga alguma coisa, seu Walter? Existe na faixa de diária por associado em torno de R$5 por associado, não é por pessoa. É um valor simbólico, né, para não dizer que é totalmente de graça. Né? E tem até uma disputa para conseguir esse aluguel, né? É porque nós temos uma norma que não existe nem dirigidores, ninguém é privilegiado. Então, todos devem seguir as mesmas regras para conseguir uma das casas lá da colônia de férias. Seu Walter, a gente sabe que o sindicalismo, ele evidentemente caminha lado a lado praticamente com a política. Quais são hoje, digamos assim, os pleitos do sindicato na questão reivindicatória? O sindicato hoje, ele tem alguma reivindicação? Anualmente a gente sabe que tem a database dos trabalhadores. Como é que está essa questão? É que todo ano se encaminha um rol de reivindicação. É claro que a gente procura sempre incluir alguma novidade. Redução de jornada, que é trabalho e aumento real acima do INPC e alguns outros benefícios, às vezes, que está sendo solicitado, reivindicado pelos empregados, às vezes nem sempre na Assembleia, mas na Assembleia muita gente pede, vamos incluir mais aquilo, e deu claro que isso é uma reivindicação. Isso depende depois do resultado da negociação. Aí depois dessa apresentar a reivindicação, surge a reunião com o patronado, onde são discutidos, né, e quando chega assim num ponto que não existe mais alternativa para melhorar, esse resultado é novamente levado a uma assembleia para ver se aprova ou não. Vocês realizam assembleias anuais? Ou... Anuais. Isso acontece sempre no mês de março, é a primeira assembleia. A segunda se estende às vezes para maio, pode ser talvez antes ou até depois, né, a segunda assembleia, que é aquela sobre que se refere à negociação. E tem a assembleia ordinária, que é uma em junho e outra em novembro, que é aquela sobre orçamento e balanço. Né? Nós sabemos que existe um sindicato patronal também dos metalúrgicos, né? Às vezes o pessoal até confunde. O sindicato da indústria e tem o sindicato dos trabalhadores, né? E vocês, então, realizam reuniões daí para tentar conciliar? Com o sindicato patronal. Isso. E eles também compõem uma equipe de negociação, algumas pessoas com um assistente jurídico, nós também, que muitas vezes não pode ser inserido numa convenção, alguma coisa que pede a legislação, né? Então ela só pode aperfeiçoar, melhorar, nunca pode trazer algum prejuízo ao trabalhador. Uhum. E como é que estão as negociações? Assim, existe um bom relacionamento entre os sindicatos? O patronal tem sido receptivo? Negociações sempre não são fáceis. Claro que ela às vezes pode surgir o resultado depois de 3, 4 reuniões, né? Às vezes são mais tensas, mais discutidas, às vezes também não tanto assim, mas cada época é uma época, dependendo
Ele se baseia muito na economia geral do país também. Isso tem muito a ver também com o resultado da negociação. Exato. Até aproveitando falando nisso, a gente sabe que o Brasil passou por várias crises, né? E atualmente o Brasil vive um boom econômico. Estamos crescendo, estamos com taxa de crescimento praticamente entre as maiores do mundo, perdendo aí para a China, a Índia e talvez um outro país. Mas o Brasil está realmente superando, inclusive, o primeiro mundo. Está mais fácil para negociar nesse ambiente? Sim, a gente sente, né, inclusive no último ano foi uma negociação mais assim, tranquila do que anos anteriores, e a gente espera que continue assim, né, para a próxima negociação. Uhum. E vamos entrar um pouquinho na questão política, Sr. Walter. Eu sei que o senhor foi, até só para historiar, o Sr. Walter também já foi uma vez candidato a vereador, né? O senhor, na época, sentiu um chamado na veia política? A questão, meu ponto de vista particular, o sindicalismo pode até projetar um candidato, né, para participar da vida política. Só que não é bom supor que a gente quer exercer a função, quer trabalhar na atividade sindical e ao mesmo tempo ser o vereador, ser alguma coisa. Isso, duas coisas junto, acho que não funciona. Então, aquela pessoa que de repente se elege, ele tem que se dedicar àquele cargo que passa a ocupar. Passa para ocupar um cargo novo, né? E hoje o sindicato timboense, ele está afiliado aqui Central? Nós somos filiados à Força Sindical. Força Sindical. Quem é a maior liderança a nível nacional, Sr. Walter, da Força Sindical? É o Paulinho, né? Paulinho da Silva, né? Ele é nacional e temos aqui estadual, é o Oswaldo Mapra. Oswaldo Mapra. E aí o senhor foi candidato a vereador, né? Na época eu fui, né? Não deu para chegar, né? Mas foi uma experiência, né? Então, cada questão tem que admitir, né? Mas foi uma experiência. E depois o senhor não quis mais saber dele? Não. Eu achei por bem me dedicar à minha atividade sindical e fazer aquilo que eu sempre gostei de fazer. Uhum. E o sindicato acompanha, por exemplo, a política local, Sr. Walter? A gente, acho que, de qualquer forma, todo mundo tem que estar envolvido em política, né? Então, procurar o melhor. E aí, a gente também cobrar dos governantes alguma coisa que eles que acabaram prometendo durante a campanha, né? Isso a gente tem que cobrar, né? Então, se a gente fica assim, se é neutro, você não participa, você está desinformado com as promessas que foram feitas, né? E assim você está acompanhando, e quando depois as coisas não acontecem que foram prometidas, a gente tem que cobrar. Uhum. A gente sabe que Timbó é uma cidade que tem uma rede de proteção social bastante grande, com creches, escolas, postos de saúde, enfim, assistência social em geral. O senhor acha que o poder público, de modo geral, não falando da atual administração, mas do modo geral, de 10, 20, 30 anos para cá, o senhor acredita que o poder público tem atendido a comunidade nesse sentido? Olha, aqui que eu vejo, houve algumas falhas na questão de infraestrutura, né? Porque já os governantes anteriores, eles não podiam ter permitido certas obras que foram concluídas em determinado lugar, que hoje dificulta você talvez fazer em termos de trânsito, né? Em termos de trânsito, a gente vê que não tem como você criar uma alternativa que facilite o trânsito. Então, devia ter, os governantes anteriores deviam ter tomado cuidado antes de permitir certas construções que foram feitas no município. Muito bem. Bom, nós vamos continuar falando em relação à comunidade, Sr. Walter, após o intervalo comercial, que nós temos que fazer um intervalo a cada 10 minutos. Então, nós vamos ao intervalo e já retornaremos.